Fala, torcedor do nosso canal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos mais uma vez aí, né? Trazendo um corte muito bacana para a gente reagir junto. Separamos aí agora os especialistas da bola, trazendo todas as informações aí após essa rodada. Rodada aí que movimentou bastante o Campeonato Brasileiro. Afinal, teve muita coisa em jogo, liderança, né? Poderia ter sido substituída, não foi. Os dois times da ponta acabaram vacilando. A gente teve briga acirrada ali também pela vaga na Libertadores. Então foi uma rodada aí cheia de emoções. A parte de baixo também, a zona de rebaixamento lá bem movimentada. Fortaleza ali conseguindo dar uns respiros e assustar ali o Santos e o Internacional. Mas vamos ver o vídeo, vamos reagir junto e depois a gente volta com todas essas notícias completas aí para vocês. Começar a partida do próximo sábado. Mas eu acho que ele se tornou uma boa alternativa em algum momento do jogo, principalmente, repito, depois da perda do Plata, que era o cara que podia fazer o lado do campo, e do Pedro, que seria o centroavante. No caso de não ser, era o Plata que fazia muito essa pressão lá na frente como falso centroavante. Então, quando você fala em poupar, sim. Agora, eu não sei quem ele poupou. Eu não sei se semana que vem ele vai com o Carrascal pelo lado, se ele vai com o Luiz Araújo e o Samuel Lino, que é o que eu imaginava com o Bruno Henrique adiantado. Eu não sei se ele, de repente, surpreende e coloca um jogador mais marcador. Se é poupar ou se é testar, já pensando no que ele vai ter em mãos, né, Birner? Minha impressão é que ele fez ambos. E depois de hoje, ele tem algumas boas notícias, mas eu não acho que essas últimas semanas permitem que o técnico conclua com convicção, ele deve ter as ideias, mas de maneira convicta, com quem jogar. Mas ele tem gente sobrando, né? Tem isso. Esse problema que ele tem. O próprio Bruno Henrique hoje, se não foi poupado, foi pelo menos dosado. E também entrou muito bem. Acho esse foi poupado, concordo. Dosado, poupado, concordo. Esse daí foi dosado. Cebolinha pede passagem, a partir do último jogo que ele mudou, a partida do Flamengo. A volta do Arrascaeta hoje, muito bem-vinda, né? Muito. Ele é tudo o que faltou no Fla-Flu. E tem gente jogando, o Birner falou do momento do Flamengo, tem gente jogando em altíssimo nível, né? Jorginho e Arrascaeta hoje foi uma coisa fantástica, a participação, o envolvimento. Eu não sei se escalaria eles na terça-feira. Eu fatalmente não escalaria. Eu acho que é até um luxo ao qual o Felipe Luiz pode se dar. Ele conquistou e isso. E o Abel não. O Abel não pode se dar esse luxo nesse momento. O Birner falou do ambiente tenso, é verdade. Hoje no Allianz foram 90 minutos de ambiente tenso, mais os descontos. Com apoio da torcida, mais tenso. Não era crítico, mas era tenso, era preocupado. O Palmeiras estava preocupado o jogo inteiro. Inclusive, depois que o Flamengo abre a contagem e garante a vitória contra o Bragantino, quem esteve mais perto de fazer o gol naquela faixa do jogo foi o Fluminense. Com o Canóbio chutando na trave, incomodando a defesa do Palmeiras. O Palmeiras foi mais para a bafa no fim. O Abel fez o que podia fazer, mexeu nos jogadores que podia. E agora tem essa situação dos dois jogando fora e para o grande embate de sábado. O Flamengo, a gente já falou, vai ao Belo Horizonte pegar o Galo. Será que vai pegar esse Galo ainda ressacado desse título perdido do fim de semana? Pode ser um lado também que pese para o lado do Flamengo? Bom, o Galo precisa agora pensar no brasileiro mesmo, né? É a última pequena chance que ele tem, via Campeonato Brasileiro. O ano está acabando e não começou para o Atlético. Poderia ter começado hoje com o título, mas não começou. Já não teremos G9 na Libertadores, era uma possibilidade. Hoje essa possibilidade acabou. Então o Atlético não é propriamente aquele adversário que não aspira a mais nada. Ao contrário, ele deve inclusive uma satisfação à sua torcida e não é só pela derrota de hoje, né? Derrota, não título de hoje. É por tudo que não apresentou no ano. E não vamos esquecer da grande rivalidade existente entre Flamengo e Atlético Mineiro, que é a maior rivalidade interestadual do país. A gente tem Palmeiras e Flamengo hoje com uma rivalidade técnica, mas Flamengo e Atlético, fora o Cruzeiro, eu acho que o Flamengo e Palmeiras superou isso. Nesse momento. Mas a rivalidade histórica volta e meia. Pergunta para um atleticano qual é o adversário maior dele, fora o Cruzeiro. Fatalmente é o Flamengo. Mas o flamenguista não vai dizer a mesma coisa do Atlético. Não. Claro que não. Mas vai dizer do Palmeiras. O Flamengo tem Vasco, o Flamengo tem Fluminense, o Flamengo tem, nesse momento, o Palmeiras. Mas tudo isso faz com que o Atlético endureça essa partida para o Flamengo. Sem dúvida. Vai ser pegado.
Ó, o pessoal me canta aqui que Cícero Melo já está a postos lá no Maracanã para participar com a gente, também trazendo mais detalhes desta vitória do Flamengo. Fala, seu Cícero, seja muito bem-vindo, meu amigo. Um beijo para você, boa noite. Boa noite para você, dona Glaucia. Deixa eu só olhar para o lado aqui para ver se tem algum jogador. Boa noite para você, um beijo, um abraço no Celso Zelt, no Vitor Birner e no Fã de Esportes, especialmente torcedor rubro-negro. Nós já estamos aqui na Zona Mista, o jogo acabou agora há pouco aqui no Maracanã. Um passeio do Flamengo em cima do Red Bull Bragantino por 3-0. Tivemos aqui um público de 68.408 torcedores presentes. Torcida do Flamengo lotando o Maracanã, impulsionando o time para essa vitória importante. No primeiro tempo, o Flamengo já foi bem melhor, mas aí encontrou pela frente um paredão. O goleiro Cleiton fez várias defesas muito difíceis, principalmente numa cabeçada do lateral Varela, e evitou o gol do Flamengo. Para o segundo tempo, aí o Flamengo conseguiu impor mais ainda o seu jogo, até o momento que abriu o placar, e foi logo aos 4 minutos, um gol do Arrascaeta com toda a categoria dele, recebendo do Jorginho, tirando do goleiro e fazendo seu 18º gol no Campeonato Brasileiro. Ele é o vice-artilheiro. Depois tivemos um pênalti aos 15 minutos, cruzamento do Everton Cebolinha, a bola bateu na mão do Hurtado. Aí a bola foi para a marca da Cal e o Jorginho, com a categoria de sempre, dando aquele seu pulinho, sem nenhuma chance para o Cleiton, colocou, tirando o goleiro da foto, para fazer 2-0, o terceiro gol dele no campeonato. E finalmente, aos 26 minutos, o Bruno Henrique deu números definitivos ao placar, num chute forte, cruzado, da direita, o 7º gol do Bruno Henrique no Campeonato Brasileiro. Flamengo, como vocês já mostraram aí, colocou 4 pontos de vantagem em cima do vice-líder, o Palmeiras, seu grande adversário também, na final da Libertadores da América. Fluminense tirou 3 pontos do Flamengo, mas hoje ajudou o rubro-negro, conseguindo esse empate importante. Para o Fluminense foi um bom resultado e para o Flamengo melhor ainda, porque deixa o Flamengo aí praticamente com a mão na taça, né? O Flamengo, como o Celso Zelt já falou, pode ser campeão com 2 rodadas de antecipação na próxima terça-feira. Se vencer o Atlético lá na Arena MRV em Belo Horizonte e o Palmeiras perder para o Grêmio em Porto Alegre, o Flamengo vai colocar 7 pontos de vantagem em cima do Palmeiras, faltando apenas 2 rodadas, e aí o Flamengo já vai ser campeão com essas 2 rodadas de antecedência e até antes da final da Libertadores da América. Agora, se não for campeão contra a equipe do Atlético Mineiro, terá 2 rodadas, um jogo contra o Ceará para ser campeão dentro de casa, e depois na última rodada, jogo contra o Mirassol, muito difícil, mas ali o Flamengo já poderá até ter sido campeão por antecipação, se continuar nessa toada, essa diferença entre Flamengo e Palmeiras. O Flamengo então joga terça-feira, 21h30, enquanto que o Red Bull Bragantino, que não fez uma boa partida, no primeiro tempo até se defendeu muito bem, mas não pôde suportar a pressão do Flamengo, a melhor qualidade, melhor categoria, enfim, o ritmo acelerado do Flamengo, principalmente no segundo tempo. O Bragantino volta a jogar agora em casa. O jogo vai ser quarta-feira às 7h contra a equipe do Fortaleza. O Red Bull Bragantino está tentando ainda uma vaga, pelo menos, na pré-Libertadores da América. Tem 3 rodadas aí para tentar conseguir o seu objetivo. O Bragantino vinha de 3 derrotas, 3 vitórias consecutivas contra Corinthians, contra o São Paulo e no último jogo em casa contra o Atlético Mineiro. Estamos por aqui então na Zona Mista. Vamos aguardar quem vem falar do Flamengo. Um dia de muita alegria para os rubro-negros e vamos ver aí qual vai ser o clima dos jogadores do Flamengo. É claro que eles vão vir com aquele discurso de humildade, que não tem nada decidido e não tem realmente matematicamente, mas o Flamengo, posso dizer, está com a mão na taça nesse momento, Glaucia. Boa, Cícero, estamos contigo aí. Qualquer novidade, só chamar por aqui também. A gente segue acompanhando tanto no Maracanã quanto no Allianz Parque a movimentação do pós-jogo e vamos trazendo aqui para vocês. Também lembrar que a gente está ao vivo lá no YouTube da ESPN, tá? Com o nosso Sport Center, trazendo esse pós-jogo da vitória do Flamengo para cima do Red Bull Bragantino e do empate do Palmeiras diante do Fluminense. Glaucia, diga. O Cícero falou do Fluminense, eu fiz uma conta aqui que é curiosa, né? O Fluminense, nos últimos dias,
Para si, ele ganhou 4 pontos. 3 do Flamengo e 1 do Palmeiras. Mas para os outros, ele roubou 5. Porque ele roubou 3 do Flamengo e hoje rouba 2 do Palmeiras nessa briga do colocou aí nessa treta. Não sei se ele foi ultrapassado hoje pelo Flamengo. Eu acho que não. Se minhas contas de cabeça, que não são as melhores, não me traem. Mas desde a chegada do Zubeldia, ele foi o time que mais pontuou no Brasileiro. Impressionante. Em casa, então, acho que é 100%. Maracanã é 100%. Eu sei que não é assunto, mas lembrando que o São Paulo, definhando, mandou embora o Zubeldia e o Inter preferiu o Ramon Dias ao Zubeldia. Tá na cara quem acertou dos 3. Vamos dar uma olhadinha na classificação do Campeonato Brasileiro nesse momento, até para a turma também visualizar aqui com a gente, que nós estamos discutindo, falando dessa vantagem do Flamengo e dessa possibilidade de título antecipada. Tá ali, ó, na ponta da tabela o Flamengo, portanto, com 74 pontos, o Palmeiras vem na sequência com 70. Depois, Cruzeiro, Mirassol, Botafogo, Fluminense, Bahia, Red Bull Bragantino, São Paulo e Corinthians. Botafogo garantiu hoje, pelo menos, a chamada pré-Libertadores. Também já garantido. Os brasileiros, nós brasileiros chamamos de pré. Outro jogo que rolou hoje, a gente vai ver os gols na sequência aqui. A vitória do Botafogo para cima do Grêmio, 3-2. Temos a segunda parte da tabela, companheiros? Ou só esta primeira parte? Então vamos virar a página da tabela do Campeonato Brasileiro. Até pra gente ver também, né, os adversários dos dois times nessa próxima terça-feira. O Atlético Mineiro aí é o 11º colocado com 44 pontos. Tem muito daquilo que você falou, né, prof? Também de correr atrás de uma temporada, mais uma vez, bem abaixo para esse Galo. O Grêmio, o adversário do Palmeiras, vem aí na sequência com 43 pontos. Também, como já falamos, na sequência vamos ver os gols da vitória do Botafogo para cima do Grêmio hoje, na tarde deste sábado. O Vasco aparece na 13ª colocação, depois Ceará, Internacional e Santos. Que fazem um confronto diretíssimo. Diretíssimo também nesta rodada. Na segunda-feira. Inter e Santos. E aí, a zona de rebaixamento neste momento com Vitória, Fortaleza, Juventude e Sport. Essa é a situação do Campeonato Brasileiro nesse momento, no início desta rodada do fim de semana. E agora já bem mais organizado em termos de jogos, né? Já equiparando. Agora você fala como se tivesse muito tempo pela frente, né? Finalmente. Finalmente. Faltam 3 Tinha que ajeitar isso antes de acabar o campeonato, né? O normal seria bagunça nas primeiras rodadas, não nas últimas. Pois é. Mas Brasil já viu. Estamos acostumados. Boa. Agora, ainda falando desse Flamengo, a gente discutia sobre as possibilidades para terça-feira, o que o Felipe Luiz pode pensar ou não. E você falou uma coisa, professor, e aí eu fiquei pensando, né? Você falou, o Felipe Luiz ainda se dá esse luxo que o Abel não pode se dar de pensar na terça-feira em segurar. Será mesmo que o Abel vai para essa estratégia de também pensar mais na final da Libertadores, ou ele vai também ter um time minimamente alternativo, né? Porque ele não pode abrir mão do Campeonato Brasileiro. Por outro lado, ele precisa olhar as condições dos seus jogadores e tomar uma decisão. É muito óbvio, e eu falo isso porque o futebol é feito para os torcedores. Eu sempre faço a seguinte alusão. Se você tivesse em campo Puskás, de Stefano, Pelé, Cruyff, Maradona, todos vivos no ápice da forma jogando junto, e ninguém tivesse muito interesse em ver, aquilo só valeria a diversão deles. Eles são o que são, eles foram o que foram, estão na história, porque hoje em dia, bilhões de pessoas se interessam pelo futebol. Então, o futebol pertence ao torcedor. Tudo mais é o que faz o futebol acontecer, mas ele pertence ao torcedor. E o torcedor, está muito claro, ele está muito mais mobilizado, ele pensa muito mais na Libertadores do que no Campeonato Brasileiro. O que, para mim, dá um aval para o Abel olhar a condição dos seus jogadores e tomar a decisão. Olha, eu tenho 4 pontos atrás, eu vou com o melhor possível no jogo de terça-feira, até porque o Flamengo também tem um jogo duro, a gente não sabe como que o Atlético vai reagir com essa ressaca da derrota. Se ganhasse também a gente não saberia, porque tem o impacto. Do mesmo jeito que eu não sei como vão reagir as equipes da Libertadores na rodada seguinte do Brasileiro, que impacto o título vai ter, que impacto uma derrota no próximo sábado vai ter nas 2 últimas rodadas do Brasileiro de Palmeiras e Flamengo. Então o Abel, ele pode falar o seguinte, olha, eu vou fazer o possível no Brasileiro e tudo que agora é a Libertadores. O Brasileiro possível, Libertadores tudo. No lugar dele, eu faria isso. O que ele vai fazer, eu não sei. Eu acho, conhecendo o Abel, que ele vai priorizar a Libertadores, porque é menos difícil, apesar de ser muito difícil, ganhar a Libertadores do que virar essa vantagem que o Flamengo tem no Brasileiro. Agora, vai poupar e perder os 2 títulos para você ver o que houve
Ele, por muito menos, as poucas atribulações da era Abel foram por coisas relativamente pequenas aos olhos de outras pessoas. Sim. É um título perdido, uma classificação perdida para o maior rival. Que barulho mais que se fez em relação ao Abel. Uma vez que ele não quis colocar o time titular contra o São Paulo, que a torcida do Palmeiras botou na cabeça que o São Paulo ia cair eu defendi o Abel. Resultado. Talvez caísse se ele perdesse. Talvez caísse, mas talvez não caísse. Mas enfim, o Palmeiras ia ganhar a Libertadores e ganhou. Fizeram barulhos maiores. E o Abel sabe muito bem disso, né? E eu acho assim, numa ordem de grandeza, é claro, é óbvio que o título sul-americano é maior que o título nacional. Agora, a grande questão é que ele está dividido. Ele entra com uma pressão para essa semana que não existiria ou seria amenizada. Por exemplo, se o time tivesse ganhado do Vitória em casa, que é o resultado mais aceitável, e mesmo hoje tivesse conseguido a vitória contra o Fluminense. Então, ele acabou ganhando involuntariamente para si uma pressão, sem dúvida, maior que a do Felipe Luiz para esses dias, para esses próximos dias. Lembrando que tem a cobrança, porque o Palmeiras, ano passado, ganhou o estadual, e não significa quase nada hoje em dia. Esse ano não tem títulos. E se o Palmeiras não for campeão da Libertadores ou do Brasileiro, na argumentação de quem critica o Abel e de quem julga o trabalho dele como ruim, o que é uma loucura, você pode não gostar. Você não pode dizer que é ruim. Velhos esqueletos sairão do armário. Como, por exemplo, as derrotas para o Corinthians na Copa do Brasil e no estadual, né? O investimento de 700 milhões, mais de 700 milhões de reais no elenco nesse ano. Alguma coisa vai ser achada para... Porque quando aqui se perde um título, você precisa entregar uma cabeça. Mesmo falando entrega, eu falo assim, você precisa do seu culpado, você precisa do seu vilão. Sendo que você geralmente perde títulos por mais de um aspecto e ganha também por mais de um. E olhando para o time do Palmeiras, alguns jogadores eu já sei que vão ser criticados, se isso acontecer. Felipe Anderson, por exemplo, vai ser criticado, a gente pode citar alguns outros. Mas muita gente vai reclamar do Abel. Ou seja, como disse o professor Celso Zelt, a pressão está muito grande e, por outro lado, o título da Libertadores resolve tudo. É o primeiro tetracampeão da Libertadores, ultrapassa o São Paulo, que tem a rivalidade estadual muito grande, consolida um trabalho, ganha as 2 finais da Libertadores do Flamengo, essa rivalidade, ou seja, o que tem em jogo no próximo sábado é imensurável quando a gente fala de rivalidade de futebol. E dependendo do que pode acontecer, o Palmeiras pode não só ganhar a Libertadores, como ainda dar uma estremecida no Flamengo, nesse momento que a gente está falando. Sim. Esse momento bom rubro-negro. Então, não está fora do alcance ganhar as 2 também. Essa final da Libertadores, ela é dessa era brasileira do investimento muito alto, de 2019 para cá. O investimento já acontecia antes, mas ele aumentou e o Brasil começou finalmente, não é coincidência, depois que trouxe técnicos estrangeiros, a fazer esse investimento valer de qualidade em campo. Essa, para mim, é a maior final de todas. E olha que como é difícil a gente separar os 2 times, né? Estamos falando do que foi rodado o Campeonato Brasileiro hoje para ambos os lados, mas não dá para a gente desmembrar isso. Porque uma coisa vai acabar impactando diretamente a outra, enfim. Não tem como a gente ir discutindo isso de forma Nossa, a coisa ficou distinta. tão grande. E eu acho que a maior mostra disso é a loucura da guerra de narrativas que a gente vem lendo e ouvindo durante a semana. É do gramado sintético, eu não gosto, mas ela entrou na narrativa. É do julgamento do STJD, é de quando vai ser o julgamento do STJD. Daqui a pouco vou discutir qual é o melhor almoxarifado, quem tem o melhor RH, qual feijão é mais bem temperado, a concentração. Cada dia se arruma uma coisa nova. Departamento médico é importante. Essa rivalidade chegou num tamanho... Assim, que eu acredito que o flamenguista mais fanático, ele acorda pensando no Flamengo e contra o Palmeiras, e o palmeirense mais fanático a mesma coisa. Exato. As rivalidades estaduais, o Palmeiras contra o Corinthians, contra o São Paulo, o Flamengo nas suas rivalidades estaduais, elas estão hoje até pequenas perto do que acontece entre esses 2 clubes, o que é uma coisa, para mim, muito atípica, mas é a realidade, vamos vivê-la assim. A gente vai pingando lá, pingando cá, falando das 2 equipes também. Vamos ver personagens do Flamengo. Arrascaeta, que foi um personagem. Então tá aí, torcedor, esse foi o vídeo que a gente separou, né? Vídeo muito bacana, muito legal, separamos com carinho. Então peço a vocês que já deu o like, também se inscreva no canal, né? Afinal, a gente tem notícias diárias aqui, a gente traz pré-jogo, pós-jogo, análise, polêmica, tudo que acontece aí envolvendo o nosso time a gente tá trazendo. Então, para você não perder nada, já se inscreva aí.
E deixa o like também no vídeo para estar ajudando, né? Fim da rodada da 34ª rodada, né? Uma rodada ali onde a gente teve bastante surpresas. Palmeiras acabou não conseguindo vencer o Vitória, o que poderia ter sido um desastre caso o Flamengo vencesse, mas o Flamengo perdeu ali pro seu rival Fluminense. Então, mesmo com o empate, o Palmeiras acabou colando ali. Quem se deu bem mesmo, na verdade, foi o Cruzeiro, que na verdade o Cruzeiro deixou escapar também, né? Também empatou o jogo, né? O Cruzeiro também não foi tão bem, ele poderia colar nessa briga caso tivesse vencido, mas acabou empatando, o jogo foi hoje, acabei ficando confuso, né? Ele empatou essa partida também, não aproveitou essa chance que teria. Surpresa também, o Bahia perder para o Fortaleza. Bahia dentro de casa é um time muito forte, então assim, foi um excepcional resultado ali pro Fortaleza, que briga para fugir dessa zona de rebaixamento, né? Com isso colocou uma pressãozinha ali no Internacional e no Santos, porém o Inter venceu, né? O Inter, que poderia estar num desespero gigantesco caso não vencesse o Ceará. Era um jogo difícil, mas o Inter foi lá, conseguiu fazer o resultado, então já ficou mais bem encaminhado também, né? Não pode fechar os olhos totalmente, mas já deu uma aliviada melhor. Então, pelo jeito, a briga vai ficar naquela vaguinha ali do Santos mesmo para baixo, né? Pode ser que se salve ali apenas um, na verdade pode ser não, né? Vai apenas salvar um: Santos, Vitória ou Fortaleza. Acredito, né, que o Fortaleza ainda se emendar uma sequência possa conseguir aí um respiro. Mas é isso, rapaziada, o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham curtido. Já que ficaram aqui até o final, dê o like para dar uma moral pra gente, também se inscreva no canal e até um próximo vídeo, valeu!